Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Conhecimento e bem-estar. Olá pessoal, programa Medicina Humanizada hoje traz uma discussão interessante para todos nós. Vamos falar da medicina dos saudáveis, vamos falar de um estilo saudável de vida. O que é que nós podemos fazer enquanto estamos saudáveis para não ficarmos doentes? Vamos lá? Medicina dos saudáveis ou medicina da saúde. O que é isso? Isso é uma ideia que não é nova, para falar a verdade, mas que pode parecer nova quando a gente fala desse modo. Na verdade, de que eu estou falando? Eu estou falando que a gente tradicionalmente procura médico, vai correr atrás do prejuízo quando está doente. E aí é literalmente, ao pé da letra, correr atrás do prejuízo. Olha, em tudo na vida a gente sabe que é muito mais fácil prevenir um prejuízo do que correr atrás do prejuízo. Então, talvez na coisa mais importante da nossa vida, que é a própria vida, né? Porque perder saúde, no final das contas, pode perder até a própria vida, porque é que no que é mais importante a gente não age de um modo preventivo, de um modo antecipado, né? A gente sempre fica esperando a doença acontecer para depois tomar uma providência. Uma frasezinha que eu ouço demais no consultório e que eu procuro combater, e que talvez o programa de hoje todinho seja para combater essa frasezinha, tá? É aquela frasezinha assim: doutor, eu faço isso assim, que eu sei que não é muito saudável, o dia que fizer mal eu paro, sabe? Essa frase ela é terrível, tá certo? Ela é terrível. Por quê? Porque ela passa uma ideia de que as coisas vão fazer mal um certo dia e aí você para e você conserta tudo, volta tudo ao que era antes, fica tudo lindo, maravilhoso. E infelizmente, meu amigo, eu estou aqui para te dar uma má notícia. Não é assim, tá? As coisas não voltam atrás. Então, uma coisa que faz mal, não vai fazer mal daqui 10 anos, tá? Ela faz mal hoje. Se você fuma hoje, vai esperar aparecer um câncer no pulmão para parar de fumar, ou vai esperar ficar enfisematoso, bronquite para parar de fumar, você vai parar, mas o seu pulmão não volta ao normal. Eu estou usando o cigarro só como exemplo, que é um exemplo mais fácil de entender. Mas, na verdade, tem coisas do nosso dia a dia que são muito fortes nesse sentido e que as pessoas vão empurrando com a barriga, literalmente, em algumas vezes, né? E não tomam uma providência, sabe? Não modificam o seu modo de vida. Na verdade, o nosso corpo, ele é resultado de tudo aquilo que a gente faz durante a vida. Nosso corpo é resultado de tudo que a gente comeu, né? De tudo que a gente viveu, de todo o esporte, exercício que a gente fez, do sol que a gente tomou ou que não tomou, dos remédios que a gente usou, né? Das drogas que usou, do cigarro, do álcool. Tudo que você usa, tudo que você faz, vai produzindo pequenas marcações, né? Pequenas cicatrizes, pequenas pontuações no seu corpo e que num certo momento aquilo explode. Ninguém infarta de um dia para o outro, tá? Ah, eu tô ótimo, não sei o que, fulano infartou, fulano teve um problema de coração. Ano passado eu não tinha pressão, esse ano eu tenho pressão. Olha, não é assim que as coisas acontecem. As coisas vão acontecendo dia a dia, minuto a minuto, sabe? Aquela coisa de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, o que faz o seu diabetes, a sua glicose subir, não é o docinho que você comeu ontem, tá? É os doces, os bolos, os pratos de arroz e feijão que você comeu uma vida inteira. É isso que veio transformando o seu corpo, saindo de um corpo saudável para um corpo doente. E depois que está doente, né? Depois que está doente, correr atrás, tomar remédio, é ótimo, é o que a gente pode fazer, né? Mas seria muito melhor se a gente não ficasse doente, certo? Ou pelo menos levasse muito mais anos para ficar doente. É essa a minha luta, é essa a medicina da saúde, a medicina dos saudáveis, que é onde eu acho que a gente deve investir nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso esforço,
para ter saúde e não ter doença. E se a doença vier, a gente trata. Vamos para o próximo bloco. Muita água ajuda a emagrecer. Mito ou verdade? Mito. Beber muita água é muito bom, é saudável, é ótimo para os rins, mas para emagrecer não faz muita diferença. Estou de volta, vamos continuar nossa conversa sobre estilo de vida saudável, sobre medicina da saúde. A saúde que a gente tem hoje depende do que a gente fez ao longo da nossa vida. É 99% responsabilidade nossa mesmo. Salvo algumas exceções, poucas exceções, claro que existem, a gente recebe um corpo saudável quando nasce. E o que a gente faz ao longo da nossa vida vai determinar o quanto esse corpo vai ser deteriorado, o quanto ele vai ser desgastado, não só pelo tempo, mais até do que o tempo, o que mais desgasta o nosso corpo somos nós, é o que nós fazemos, é o que nós comemos, é o que nós fazemos, é o que nós sentimos, né? Já falei aqui algumas vezes que ao longo do meu tempo de medicina eu descobri que a gente adoece pelo que sente e depois descobri que a gente adoece pelo que come praticamente. São dois fatores mais importantes. Outras coisas influenciam, claro, né? Atividade física, uso de substâncias, né? Isso influencia bastante. Mas as maiores influências vêm do que a gente come e do que a gente sente, do nosso emocional. A gente, quando nasce, salvo algumas exceções, é claro que existem doenças de nascença, tá? Mas é uma minoria, a grande maioria nasce com um corpo saudável, né? A gente nasce com saúde, tá? Ninguém nasce diabético, hipertenso, né? A gente nasce com um corpo saudável. E aí é como se você recebesse uma conta bancária com um depósito, com um valor depositado lá. E você tivesse um prazo da sua vida para ir retirando, para ir sacando aquele depósito, né? Aquela conta que você tem lá. Um dia vai acabar, certo? Se você saca muito, se você retira muito, ou seja, se você abusa, se você faz muita coisa errada, tá? Você vai sacar muito dessa conta, ela vai acabar rapidinho, tá? E acabou a conta, meu filho, a cobrança vem, tá? Com certeza. Por outro lado, se você é econômico, se você poupa o seu corpo, se você cultiva hábitos saudáveis de vida, tá? Se você vive de uma maneira mais saudável, essa conta vai durar muito tempo. Todo mundo vai morrer, claro que todo mundo vai morrer, tá? Mas a gente pode morrer mais cedo ou mais tarde. E pior do que isso, a gente pode morrer consciente, andando, cuidando da própria vida, ou pode morrer em cima de uma cama sem saber o que está fazendo. Talvez esse seja o pior dos pesadelos. Por isso é que eu venho falar aqui de estilo saudável de vida. Falamos de medicina humanizada. Agora estou falando de estilo saudável de vida. A gente tem que pensar na maneira que a gente vive. Se a gente vive de um modo saudável, de um modo que favorece a nossa saúde, a gente vai viver muito mais tempo. A grande maioria das doenças que atingem as pessoas de mais idade, de 50 para cima, vamos dizer assim, são doenças que vêm do estilo de vida. 90% das doenças vêm do estilo de vida. Hipertensão, diabetes, uma artrose, tá? Isso tudo vem do estilo de vida, ou vem especificamente do estilo de vida, do sedentarismo, da comida, ou vem com o tempo, mas agravado pelo estilo de vida. Eu vejo muito isso, quer dizer, quando você vê um garoto de 20 anos, é tudo uma maravilha, 30 anos, ok. Quando você começa a olhar pessoas de 50 anos para cima, você já vê uma diferença enorme. A primeira vez que eu me atentei para isso, eu estava no consultório, entrou uma pessoa, uma paciente, né, 58 anos, uma pessoa doente, obesa, deprimida, diabética, com dificuldade para andar, sabe, com dificuldade para andar, aquela pessoa assim, né, que dava pena de ver, né, e foi consultar e tudo e tal. Saiu aquela pessoa, entrou outra pessoa, tá, de 58 anos também. Essa outra pessoa que entrou era um homem, meu conhecido de muitos anos, mecânico, tá, um camarada alegre, atlético, jogava bola, corria, estava sempre rindo, brincando.
Aí, quando ele me falou a idade dele, eu não acreditei, porque eu achava que ele tinha uns 43, 44. Ele tinha 58 anos, exatamente a mesma idade daquela senhora que tinha saído. Então, assim, saiu uma senhora de 58 anos e entrou um garotão de 58 anos. O que é que faz essa diferença? É o jeito de levar a vida, é o que a gente pensa, é o estado de humor. Tá? Isso é muito importante, tão importante quanto comer. Isso, comida, o que a gente come, tá certo? E o que a gente faz de outras estripulias mais, tá? Então isso é fundamental na saúde que a gente tem. É sobre isso que estamos falando e continua no próximo bloco. A seguidora do Instagram está aqui me perguntando: pré-diabético, quais alimentos deve evitar? Pré-diabético deve evitar açúcar e lembro, além do açúcar, o amido, aquilo que tem no pão, no biscoito, no arroz. Como não é doce, as pessoas esquecem e acham que não faz mal. E faz mal sim. Pré-diabético, evite açúcar e amido. Se você tem dúvidas, faça sua pergunta no Instagram, @drpedrocaçador. Sempre tem lá uma caixinha de perguntas, faça sua pergunta que as suas dúvidas serão esclarecidas. Estou de volta. Bom, você que ouviu o primeiro bloco, o segundo bloco, eu falando tudo isso sobre estilo de vida, de começar cedo, de ter uma vida saudável, e de repente você está aí um pouquinho preocupado aí, né? Afinal você já está em 50, 60 e não se cuidou muito esse tempo todo. E aí, no final das contas, doutor, eu tô lascado mesmo ou dá tempo ainda? Meu amigo, dá tempo, tá? Dá tempo sim, dá tempo de recuperar. É claro que não recupera 100%, mas recupera 80%, tá? Então, assim, não é porque se fez uma coisa errada a vida inteira que a gente tem que continuar fazendo. Muito pelo contrário. Quem está nessa faixa de 50, 60 anos, ou quem já tem uma hipertensão, quem já tem um diabetes, quem já tem um problema de saúde, tá? É claro que tem que tratar, tem que tomar remédio, óbvio que tem, tá? Mas se ao mesmo tempo você passa a desenvolver um estilo saudável, você começa a comer direito, a fazer atividade física, a dormir na hora certa, a se cuidar melhor, você vai ter muito mais anos de vida. E com certeza esses anos de vida vão ser anos bem mais agradáveis, você vai sofrer muito menos. Na medicina hoje você vai e vão te passar um remédio, mas geralmente não se conversa muito sobre o estilo de vida, sobre o que na medicina a gente chama de tratamento não medicamentoso. Quer dizer, tratamento não medicamentoso é o tratamento sem o remédio, é a dieta, é o dormir cedo, é fazer uma ginástica, é fazer uma fisioterapia, tá? Todas aquelas formas de tratamento que não envolve o remédio especificamente. Isso a gente chama de tratamento não medicamentoso. Então, se um estilo de vida saudável, alimentação correta, é muito boa na prevenção, vou te falar uma coisa, é melhor ainda na hora do tratamento. Se 90% das doenças vêm de um estilo ruim de vida, 90% das doenças vão melhorar com um estilo saudável de vida, com alimentação correta, tá? E muitas vezes esse assunto não é tocado na sua consulta, no seu tratamento, porque é um assunto demorado, né? Então, assim, o médico passa remédio, né? Te orienta, mas às vezes não dá para ir no nutricionista, não dá para ter uma orientação maior, tá certo? Então, vai aí o que eu estou falando, tá? Presta bem atenção, um estilo saudável de vida, alimentação adequada, atividade física, atividade ao ar livre, isso gera saúde, isso promove saúde, isso te melhora pra caramba. Então eu tenho muito paciente melhorando, conquistando uma outra vida, fazendo essas mudanças. E o remédio? O remédio continua tomando e vai cada vez melhorar mais, só que vai ter muito mais vida e muito mais
qualidade de vida, que também é muito importante. Muito bem, no programa de hoje a gente discutiu uma medicina diferente, a medicina dos saudáveis, a medicina da saúde, aquilo que a gente faz para permanecer com saúde, para ter saúde e evitar ficar doente. Então, é por isso que nós estamos falando tudo isso aqui todos os domingos, porque a medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.